Boa noite, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Como vocês viram aí na transição do programa, hoje nós teremos uma convidada muito especial que esteve aqui em março desse ano, mas depois que saíram, uma nova grande pesquisa sobre a fome no Brasil e insegurança alimentar e nutricional, a gente resolveu trazer a Tereza de novo, porque acho que não tem ninguém que entenda mais sobre isso, sobre como resolver essa barbárie do que a Tereza, que teve à frente do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Então, eu gostaria, de pedir imensamente que vocês continuarem, claro, nessa audiência incrível que a gente está, e passassem o link, a primeira coisa que vocês têm que fazer para estimular, o canal da Fórum, para a gente crescer nesse período tão importante, é fazer com que os algoritmos do YouTube entendam, que nosso canal é relevante. Então, peguem o link, passe para o amigo, um colega de trabalho, para a família, bota no grupo do WhatsApp, bota no Face, chama o povo para cá. Você também, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso também é muito importante para o crescimento do canal. Se você tem alguma graninha sobrando, tornar-se membro. E, finalmente, quando esse programa é reproduzido no sábado, tem reprise, vocês podem clicar no valeu demais, e também contribuir. Pode ter superchat, etc, etc. A gente vai, semana que vem, provavelmente, vocês se lembram que o professor Luiz Felipe Miguel esteve aqui e eu pedi para ele alguns livros para a gente fazer sorteio aqui. Quando já forem encaminhados, quando chegar, a gente vai de novo aquele livro incrível que ele fez, aquele debate incrível que a gente fez. Vocês vão poder ter acesso ao livro e a gente combina como fazer isso. Então, sem mais delongas, bota a Tereza aqui na tela e a Lourdes aqui na tela. Ei, Tereza! Ei, Lourdes! Eu adoro o programa de mulheres assim. Que bom estar com você de novo, Tereza. O mesmo, querida. E também, de novo, só mulheres, né? Pelo menos por enquanto. O Marcos chegou, a gente vai pôr ele na tela, porque a gente não é sexista. Não. O Marcos também vai ter muito o que contribuir com a sua experiência aqui nesse programa. Marcos, sua câmera está fechada, amado. Pode abrir a câmera e o microfone. Bom, enquanto o Marcos resolve aí o problema, Tereza, querida, muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu fico pensando o que é a gente pegar esse país pós-Bolsonaro, Tereza. Eu tenho, assim, de verdade, eu desejo, em primeiro lugar, muita sorte para vocês todos, Porque vai precisar de muita energia. A gente nem tem a dimensão do problema, porque esse governo, cada dia é um perigo, né? E a iminência da derrota acelerou processos de desmonte, de destruição, de venda, de rapinagem. Então, é desesperador, né? O movimento é sempre um movimento de acelerar a destruição. Portanto, sim, a gente está num cenário dramático e não conseguimos ainda estimar o que será um cenário de janeiro. Então, eu queria começar... O Marco, você está ouvindo a gente, pelo menos? Porque está uma tela preta aqui. E eu queria já começar a pergunta para os dois, mas eu vou começar com a Tereza. Tereza, esse é o 4º programa que a gente está fazendo sobre a fome. Ele é um problema central, Central, urgente, premente. A gente teve, de 2020 para 2021, dobrou o número de famintos no país, A gente saltou para 33 milhões. E você até me mandou um gráfico, em termos de insegurança alimentar, a gente está com quase 60% da população brasileira com algum tipo de insegurança alimentar, 125 milhões e 200 mil pessoas. Pessoal, recordando, insegurança alimentar é quando a pessoa
deixa de comer algum item, né? Então, tem a leve, a moderada e a grave. Geralmente, quando cai na linha da insegurança alimentar, ela está comendo menos e pior, né? Ela na leve, ela substitui os alimentos e muitas vezes menos nutricionais. Na moderada, ela já diminui a quantidade além de substituir os alimentos. E na grave, ela come insuficiente e com um valor nutricional muito baixo. Aí, Tereza, você pode falar de carteirinha, porque você estuda isso o tempo todo, como a gente estava falando aqui, né? Cada dia é um assalto desses picareta, desses canalhas, né? Que roubam dinheiro da educação, corrupção na vacina, é um horror. Então, eu queria que você fizesse um balanço, né? Porque as pessoas acham, Tereza, em 2003, tem jovens hoje que vão votar no Lula, mas que não conhecem tudo isso. E não tem a dimensão do que vocês fizeram, porque não se tira o país da fome num clicar de dedos, né? Como é que a gente saiu pela primeira vez na história do país do mapa da fome? Então, eu queria que você fizesse um balanço, se possível, assim, das principais políticas de combate à fome e à extrema miséria, né? Para a gente um pouco avaliar o desmonte dessas políticas, porque daí a gente vai ter uma dimensão do que vai ser preciso construir, e depois a gente entra na linha de construção. Eu ia perguntar para o Marcos, mas eu vou deixar, porque o Marcos está na ponta, né? O Marcos, como um dirigente da FETRAF, participou do CONSEA, a agricultura familiar com o PRONAF, enfim. Depois a gente, quando o Marcos conseguir entrar, a gente entra na ponta, porque o que eu acho mais interessante existem aí princípios, né, da universalidade, das ações planejadas, do pacto federativo, dessa coisa multidimensional, intersetorial. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que tinha e o que o Bolsonaro desmontou, e para a gente chegar nesse quadro de barbárie que a gente está. Tá certo. Bom, boa noite a todos, todas. É uma alegria estar com vocês aqui de novo. Apesar de ser para tratar de um tema tão dramático. Então, começando com a tua pergunta, né? Eu acho que é importante, da forma como você colocou, Maria Flor, porque assim, tem muita gente, e os jovens, né, que já pegaram esse Brasil numa outra situação, né? Então, recuperar um pouco o que vinha acontecendo. A primeira grande questão talvez seja recuperar essa ideia da fome. Hoje a fome está nas manchetes de jornal, é um assunto tratado por todos, e até aproveitando aqui a Lourdes, né, e vocês da imprensa que fazem uma cobertura super honesta e tentando trazer o debate para a realidade, a imprensa tem tratado esse assunto assim de forma superficial, rasa e insuficiente. Então, super obrigado pelo espaço. A fome era tida no Brasil como um fenômeno natural, né? Sempre teve fome. Quando o Lula disse, lá em 2003, que a missão da vida dele seria garantir que as pessoas comessem 3 vezes por dia, as pessoas falaram, nossa, mas sempre teve fome, é demagogia, não vai acontecer. Então, né? E, na verdade, a gente, num espaço de tempo muito curto, conseguiu entregar, né, talvez aquilo inimaginável, né, que é o Brasil sair do mapa da fome. Então, a gente está 500 anos no mapa da fome, e em tão pouco tempo a gente sai do mapa da fome. Então, assim, não foi fácil, não é simples, foi muito complexo, mas é possível, né? E, assim, tem talvez 2 grandes questões, 3, né, grandes questões que a gente devesse destacar. A primeira delas é que, assim, o fenômeno de redução da fome num espaço de tempo tão curto, ele só pode ser explicado se a gente entender o enfrentamento à pobreza, né? O combate à pobreza. Quando você olha as 2 linhas, a redução da insegurança alimentar
e a redução da pobreza, elas acontecem, né, não são o mesmo fenômeno, mas elas acontecem em paralelo. Então, jamais a gente conseguiria explicar. Tem gente que fala assim, foi porque teve isso, teve aquilo. Não, gente, aumento da renda da população é, de longe, a principal explicação da redução da situação de insegurança alimentar. Então, aumento da renda, né, tem que ser muito destacado. E o aumento da renda, todo mundo já vai falar. Tereza vai falar do Bolsa Família. Não é Bolsa Família. Aproveitando que nós estamos aqui no Fórum Sindical, as duas principais políticas que garantiram de forma sustentável o aumento da renda da população, elas têm a ver com o mercado de trabalho. Política de valorização do salário mínimo. O oposto do que está acontecendo agora, você tinha o salário mínimo aumentando acima da inflação. Ao longo de 13 anos, o salário mínimo aumentou 74% acima da inflação. Então, Tereza, só um detalhe. Saiu uma pesquisa agora que o salário mínimo, 60% do salário mínimo é só para a cesta básica. Não, na verdade, as pessoas não estão comendo a cesta básica, né? Porque você não tem como não pagar o aluguel, está sendo despejado. Então, assim, as pessoas, aonde estão reduzindo? Na comida, né? Então, a gente viveu um período onde o salário crescia acima da inflação. Então, nesses 13 anos, cresceu 74% acima da inflação. Ou seja, acima do preço dos alimentos. Os alimentos aqui e o salário crescendo. Ou seja, com o mesmo salário, você compra mais comida. O oposto do que está acontecendo agora, que o preço disparou e o salário mínimo está congelado, né? Então, primeira grande questão, aumento do salário mínimo, política de valorização do salário mínimo. É por isso que, já respondendo, né, quando a gente for dizer como sai dessa situação, número 1, voltar a política de valorização do salário mínimo. Formalização no mercado de trabalho, quer dizer, construir uma agenda de proteção ao trabalho, né? A questão da carteira de trabalho implica em proteção. Então, a gente ter gerado 20 milhões de empregos formais não é uma questão trivial, foi muito importante. Quando você junta essas duas questões, elas, em grande medida, explicam parte importante, até porque, no caso do salário mínimo, tem aposentadorias e pensões, e o próprio benefício de prestação continuada que está colado nele, né? Então, quando você aumenta o salário mínimo, é do trabalhador, mas também aposentados, pensionistas, beneficiários do benefício de prestação continuada. E aí também o Bolsa Família. Então, uma parte grande que explica como o Brasil saiu da fome, né, tem a ver com a renda, mas tem a ver também com outras políticas. Política Nacional de Alimentação Escolar, construção do Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecimento da agricultura familiar, né, que nós vamos falar um pouco mais, vou deixar para falar desse ponto mais adiante, né, como você propôs, construção de uma agenda de controle e transparência cisterna. Então, tem um conjunto de políticas, é uma agenda multidimensional. A fome é um fenômeno complexo, você não é uma coisa só, faz o Auxílio Brasil, não vai resolver, né? Então, esta agenda do combate à pobreza e da redução da insegurança alimentar, elas caminharam conjuntamente, né? Quando a gente olha o oposto, né, o Bolsonaro, assim, do ponto de vista científico, a gente poderia dizer que ele é o controle negativo, né? O que você não faz para combater a fome, né? É o que, assim, o que você não deve fazer, né? Aí você olha o governo, o pós-golpe, né? Não sei se você quer botar aquele gráfico o primeiro deles, né? O primeiro. Aí, olha só, gente, bem rapidinho, só para a gente não perder muito. Ixi, desconfigurou meu gráfico aqui, mas não tem problema. Esse vermelhinho aqui, que eu já botei de propósito a parte boa em vermelho, certo? O vermelhinho é a população em situação de segurança alimentar. Olha, esse gráfico começa lá em 2004, é a primeira coluninha aqui no gráfico é 2004. Né? No comecinho do governo do presidente Lula, a gente tinha, e a gente achava que a situação era gravíssima, a gente tinha 64% da população, 65%, em situação de segurança alimentar. Né? E tinha, portanto, 35% em situação de insegurança alimentar, dos quais 9% estavam em situação de fome. Isso já foi tratado como a pauta central
né? Que, diga-se de passagem, o Lula está dizendo que, de novo, vai ser a pauta central, né, logo que ele assumir. Bom, combate à pobreza e combate à fome. Você veja que, quando chega em 2009, quando foi feita de novo essa pesquisa, né, já tinha caído, você vê, em 5 anos, você, mas caiu muito, por quê? Porque a situação de segurança alimentar e de insegurança alimentar é histórica, secular no Brasil. Então, a gente, em 2009, já aumentou para quase 70% da população em segurança alimentar, e chega em 2013, que é o último período que essa pesquisa foi feita ainda no nosso governo, em 77%. Aí, olha como a imprensa é capciosa, para não dizer outra coisa, né? Dá vontade de usar um outro adjetivo aqui, mas vamos usar assim, capciosa. A gente chama de mídia mercado, né? Ela defende interesses do mercado, ela não defende os interesses da classe trabalhadora. O que ela diz? Porque só teve essa pesquisa em 2013 e depois, quando ela foi feita de novo, foi feita em 2018. Então, o que eles dizem? Com a Dilma, volta ao mapa da fome já no governo Dilma, a partir de 2013. Que não é verdade. O que será que aconteceu aqui, Lourdes, entre 2013 e 2018? Porque é um salto, olha só. Sai de 77% da população em situação de segurança alimentar, portanto, 22% em insegurança alimentar, e já caiu para menos de 4%, aqui em torno de 4% a fome, né? E volta a crescer. Quando está aqui 2018, em pleno governo Temer, já está pior do que no Lula. Ou seja, o que aconteceu, gente, no Brasil para que a situação degringolasse desta forma? Então, eu diria, olha só, 2014, o que será que aconteceu nesse buraco aqui? 2014, nós temos a menor taxa de desemprego da história do IBGE, a menor taxa de pobreza e de extrema pobreza da história do IBGE, não é do período recente, desse século, não, da história do IBGE, do registro de pobreza e de extrema pobreza e de desemprego. Então, assim, é lógico que em 2014... está melhor do que 2013. Eu vou falar, mas 2015 aumentou a pobreza. A pobreza em 2015 sequer chegou no patamar de 2013. Então, não é verdade que a fome voltou em 2015. E as políticas públicas, né? O PA, políticas de cisternas, o PNAE, tudo isso continuou funcionando. Então, nada, tecnicamente, e do ponto de vista das evidências científicas e do que nós temos de dados, permitiria dizer que o Brasil, que a situação da insegurança alimentar piorou dentro do governo Dilma, não é verdade. Inclusive, Tereza, uma das coisas mais sem vergonhas que eles fizeram com aquela história das pedaladas era que a Dilma não deixou de atender os mais pobres, os mais necessitados, né? Não deixou. E aí veio com aquela história de pedaladas. Ontem, a gente estava começamos um curso com as mulheres da CUT. Quem deu a primeira aula foi a Laís Abramo, sua grande parceira aí de trabalho, com a Ieda Leal, e a gente foi falar das desigualdades estruturantes, né, de gênero, território, enfim, renda. E uma das mulheres, né, uma das dirigentes do Nordeste, falou assim, gente, vocês não têm ideia do que chegar uma cisterna no sertão faz com a vida da gente. E assim, eu sempre digo isso, Tereza, eu sou filha de mãe baiana, eu passei a minha infância indo de São Geraldo para a casa da minha avó, lá no sertão baiano, e a gente ficava muito triste, porque a gente ia vendo o período da seca, né, quando não chovia, aquele miséria, as pessoas pedindo comida, a gente ficava muito, muito, muito triste. A gente nem era pobre também, mas não passava fome. Quando eu voltei em 2013, fazendo uma viagem de carro, eu fiz um fio e eu deixei ele como fixado, porque assim, aquilo para mim foi o maior impacto da minha vida e eu entendi tão perfeitamente, eu sabia os números, mas eu não tinha essa experiência real, que acho que todo mundo deveria fazer. Tava uma seca enorme em 2013. Eu achava, Tereza, que ia chegar lá e ia ter gado morrendo, que
Olha, Tereza, o meu tio, que é sertanejo, ia para a feira comprar ração para o gado, não morreu uma cabeça de gado. As pessoas iam para a feira, comprava banana, não tinha ninguém pedindo. Nos milhares de quilômetros que a gente caminhou, ninguém pedindo. Então, quando ela falou ontem da cisterna, eu falei, gente, é isso, é um impacto muito grande. Você andar esse sertão todo, toda casinha tem uma cisterna. As pessoas que têm água encanada, não sei o quê, não têm ideia do como isso é revolucionário. Então, deixa eu só falar uma coisa, Marcos. O Guilherme está pedindo para você sair e entrar novamente. Eu não sei, deve ter dado algum problema que ele não consegue te puxar para a live. Então, faz isso, saia e entra no mesmo link, que acho que daí ele consegue te puxar, tá bom? Tereza, eu devolvo para você e depois põe a Lourdes no processo. Tá bom. Aí, só para fechar esse ciclo, aí as pessoas falam, o que aconteceu, então, se não foi 2014, 2015? Gente, tem um golpe que acontece em 2016. E o golpe não é só um golpe político, tiraram a Dilma. Nós estamos falando de uma situação real, né? O golpe significou o fim da CLT, o aumento da informalidade violenta, a desestruturação das políticas públicas, a emenda constitucional 95, quer dizer, ser lista na prática e na vida das pessoas o que aconteceu. E aí as pessoas têm falado muito desses 33 milhões, né, de brasileiros em situação de fome, que é um número dramático. Aí eu queria trazer 2 dados para vocês com relação a isso. O primeiro deles é o seguinte, que a grande diferença disso que você estava dizendo, Maria Flor, que assim, a fome antes, ela era nordestina, era do norte e do nordeste. Quando você falava da fome, as pessoas, na cabeça de todo mundo, entrava o quê? O sertão. Oi, Marcos, tudo bom? Entrava o sertão. O Bolsonaro, um dos legados do Bolsonaro para a história é que ele nacionalizou a fome. Certo? Bolsonaro nacionalizou a fome. Desses 33 milhões de brasileiros, para mim esse é o número assim, mais chocante. Dos 33 milhões de brasileiros, tem 12 milhões que estão no Nordeste. Sabe quantos estão no Sudeste, Lourdes? 12 milhões. É um negócio incrível. Eles conseguiram. Então, quando a gente olha aqui, eu que estou aqui em São Paulo, Lourdes também, você olha aqui a população de rua aqui debaixo do Minhocão, não é gente que migrou do Nordeste desesperada, é gente daqui que foi despejada, é trabalhador que não tem como pagar aluguel, são famílias. Então, assim, Bolsonaro conseguiu nacionalizar a fome. Segunda questão que o povo não sabe, aí eu devolvo aqui para vocês. Quem está passando fome não é só quem está desempregado, gente. O trabalhador, na informalidade, aquele que está fazendo bico, aquele que está no Uber, aquele que... Essa população perdeu renda de forma absoluta. E tem um dado que saiu da Rede Pensão, que também é muito interessante, que é o seguinte... O trabalhador na informalidade corre o risco 3 vezes maior de cair na fome do que o que tem carteira assinada. Então, assim, pela primeira vez, aquilo que a gente sempre defendeu, que é a ideia da carteira assinada, da proteção, que a gente chama de proteção laboral, né, que é o trabalhador ter uma rede de proteção, agora está provado, porque as pessoas acham que é burocracia. Não, gente. Quem está na informalidade passa 3 vezes mais fome do que quem tem. Não é quem está desempregado. Então, está explícito o desmonte do mercado de trabalho, da renda do Brasil. Então, assim, isso é muito importante que a gente consiga destacar. A gente falei demais, né? Desculpa. Desculpa, eu tiro porque as extensões externas. A classe média brasileira, assim, tipo, eu tenho amigos que são jornalistas e que não estão comendo carne, não é porque eles viraram vegano, é porque eles não têm dinheiro para comer carne. Eles são universitários, né, com curso superior,
são jornalistas e não estão comendo carne. Eu estava conversando com uma amiga nossa, minha e da Lourdes, comum, e ela contando uma história e contou publicamente, chegou a chorar assim com o filhinho, que ela está trocando. Um dia ela consegue pagar o cartão, outro dia ela paga a conta do celular. As pessoas que têm trabalho, Tereza, né? Que a gente nem está falando do grupo mais vulnerável, a gente está falando de como o segundo gráfico seu, que eu acho que a gente poderia já pôr, porque daí vai para esse papo. Não, isso, a renda. Eu acho que esse gráfico, todos os brasileiros perderam renda depois do golpe. A gente está falando, claro, gente, a gente está falando, não está falando de 1% dos ricos aqui, a gente está falando da classe trabalhadora, inclusive essa classe média. Fala um pouquinho disso para a gente passar para o Marcos e para a Lourdes. Está fechado, Tereza. Depois, eu processei hoje, tá? Junto com um colega, os decis, os vintis, e agora eu estou montando os centis para te mostrar que, na verdade, praticamente toda a população brasileira ganhou no nosso governo e perdeu depois do golpe, né? Talvez só esse 1%, mas mesmo assim, esse que não aparece na PNAD, né? Olha só. Esse primeiro número aqui, que é os 38, essa primeira coluninha vermelhinha que vocês estão vendo é a renda total do Brasil. E eu peguei em vermelhinho, tá? O período Lula todo e Dilma todo. E em preto, né? Em cinza escuro embaixo, tá o período pós-golpe, todo o período Temer e todo o período Bolsonaro até 2021. Comparando os dois. Então, a primeira coluninha, que é essa que tem os 38, é assim: a renda total do brasileiro acima da inflação. Ao longo dos nossos 3 governos e pouco, certo? A renda dos brasileiros cresceu 38% acima da inflação. Então, a renda média do Brasil cresceu 38% acima da inflação. A dos 20% mais pobres cresceu 84% acima da inflação. Portanto, né, mais do que o dobro da renda média. Mas a do segundo quintil, né, cresceu também, do terceiro. Então, mesmo até o quarto quintil, quer dizer, essa classe média mais alta, cresceu acima da média. Os únicos que cresceram abaixo da média, e mesmo assim cresceu acima da inflação, foram os mais ricos, né? Quando você olha o pós-golpe, todos perderam. Sim. Né? Então, a média da perda de renda, né, entre os brasileiros é de 7%. Então, em média, o Brasil perdeu 7%. Só que quem mais perdeu? Os mais pobres, né? Os mais pobres. Então, se a gente for comparar os mais ricos no nosso governo, todos cresceram, né? A renda de todos cresceu acima da inflação, mas a renda dos mais pobres cresceu 4 vezes mais do que a renda dos mais ricos. E se você olhar o governo Bolsonaro, todos perderam, inclusive os 20% mais ricos, só que os mais pobres perderam quase, né, tiveram uma perda de renda quase 5 vezes maior. Então, assim, eu gosto de falar desses dados. Se a gente olhar, a próxima vez que eu vier aqui, eu já vou trazer ele mais aberto, que a gente conseguiu gerar só hoje, eu não consegui organizar para apresentar bonitinho. Mas, assim, não tem explicação de por que setores médios no Brasil, que vêm perdendo violentamente, continuarem com esse discurso, né, apoio a uma parcela, ainda apoiando o governo Bolsonaro e achando que o problema deles é que os pobres ganharam no governo Lula e Dilma. E não é verdade. Todo mundo ganhou. Essa cultura do privilégio, né? Eu olho esse gráfico e ele, para mim, é tão claro. Quer dizer, como é que você combate a desigualdade estrutural?
Olha o que aconteceu no governo do PT. Os mais pobres tiveram um aumento de 84%. Como é que o neoliberalismo funciona para a classe trabalhadora? Os mais pobres foram os que mais perderam. É o oposto, né? Exatamente o oposto da intencionalidade. Tira o gráfico. Cadê o Rochinski? Já, meu Deus, vou passar por Rochinski, ele some, é isso? Marcos, caiu. Meu Deus, vai, Lourdes. Tereza, nós aqui outra vez. O cenário não é bonito. Aliás, o cenário Você quer que eu faça a pergunta depois para você passar para o Marcos? Ele está entrando. Se ele conseguir, né? Conseguiu. Marcos, abre teu microfone, querido, que eu queria fechar esse bloco da ruína do governo Bolsonaro. Então, eu queria, você como um dirigente da agricultura familiar, falasse um pouquinho, acho que de 2 programas que eu acho muito, muito importante, que é o Pronaf. Explica um pouquinho como é que isso entra aí nessa explicação toda que a Tereza fez do combate à fome, que tem a ver, né, não apenas com Bolsa Família, as pessoas acham que é só Bolsa Família, e o PPA. E também eu queria que você contasse um pouco a importância e por que um Bolsonaro xingue o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, porque você fez parte dele. Então, eu comecei o bloco perguntando para a Tereza para ela rolar, né, as barbáries do Bolsonaro para explicar por que o Brasil voltou para o mapa da fome desta maneira. E aí eu queria ver você na ponta, né, que usufruiu dessas políticas, né, e essa coisa da participação social dentro do Conselho. Maria, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa rede está tão ruim, está cortando, Marcos. Contigo. Está cortando. Está travando do lado do roteador. Tá bom, travando? Vai para o lado do roteador. Daí a pergunta fica no ar, eu ponho a Lourdes, você entra... parou, parece. Parece que estabilizou. Tenta falar. Não, estabilizou porque congelou a imagem. Então, vamos lá. Prazer falar. Não está rolando, Marcos. Vai para o lado do roteador. Uma outra... Tá bom. Vai para o lado do roteador e eu passo para a Lourdes e depois volto para ti. Bom, o cenário não é bonito. Aliás, o cenário é terrível. Tudo só que metade dos acertos pedem médio prazo. Metade dos acertos longo prazo. Porque o desmonte foi muito grave e vai ter que ser reconstruído toda uma rede de proteção ao trabalhador, como toda uma rede de proteção à população. Só que quem tem fome tem pressa. Com os mecanismos ainda não destruídos, que ações podem ser feitas para minimizar a vida desses 33 milhões de brasileiros e brasileiras que estão já em situação de fome e que perderam completamente a esperança de trabalho, porque está tudo desmontado, a esperança de voltar a ter uma vida minimamente normal. Que mecanismos ainda temos que não foram destruídos ainda, que podem ser utilizados para resolver essa tristeza que está sendo esse país agora? Lourdes, eu acho que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Começar as ações de médio prazo, senão elas não andam, as de longo prazo, né? As estruturantes, como você mesmo disse, reconstruir não será trivial. Né? Tem muita gente que pergunta para mim assim, Tereza, qual vai ser a novidade? Eu falo, gente, né? Primeiro, nós temos uma mega tarefa de reconstruir. Né? Agora, nós temos uma vantagem que eu acho que tem que ser colocada na conta, que nós sabemos fazer.
né? Nós não vamos reconstruir o SUAS do zero, por exemplo. Eu vi que teve gente aqui no nosso chat já falando do Sistema Único da Assistência Social, que é uma das portas de entrada para a população pobre de baixa renda, que hoje está dormindo na fila, né? A reconstrução do Sistema Único da Assistência Social não vai começar do zero. Por quê? Primeiro, porque nós já botamos o SUAS em pé, ele está desfinanciado, mas nós temos uma experiência e um conhecimento que foi acumulado no Brasil que resiste, né? Talvez daqui a 10 anos ele não vai existir mais, mas hoje ele ainda existe, resiste, apesar do primeiro danismo ter voltado com toda a força, apesar do corte de gastos e tudo mais. Então, algumas redes, que são redes que chegam na população, elas têm que ser priorizadas e acionadas imediatamente. A da agricultura familiar, porque hoje a população pobre em situação de fome no campo vive uma severidade, né, de pobreza e de fome maior do que no meio urbano. Nós temos mecanismos para chegar nessa população, tanto para acionar crédito, quanto para acionar programas de transferência de renda. Então, agora, qual é exatamente o programa? Gente, nós temos aí 6 meses de desmonte para avaliar, né? E avaliar, inclusive, com que parlamento nós contaremos, né? Portanto, é muito importante olhar não só vamos eleger, né, governos progressistas, executivos progressistas, governadores progressistas, a gente comprometido com uma agenda de reconstrução do país e de desenvolvimento com inclusão, mas parlamentares. Então, tem um desenho ainda que ele está para ser colocado, né? Então, não dá para, na ponta do lápis, sair dizendo que a gente não sabe o tamanho. Agora, tem ações de transferência de renda imediatas a serem tomadas, tem ações de parceria e financiamento com municípios, porque os municípios estão atuando, né? Os municípios estão funcionando. A troca vai ser governo federal e estados. Os municípios estão na ação, né? Então, atuar acionando e reacionando essa rede é fundamental, né? E nós temos uma experiência que o Brasil acumulou nesse período recente, que eu não desprezaria, que é a rede gigantesca de solidariedade construída com a sociedade civil, né? A experiência desses 2 anos de trabalho é uma experiência muito forte, muito intensa. Nós temos que aprender com ela, não aprender a fazer filantropia, porque filantropia não vai resolver o problema dos 33 milhões, mas aprender como chegar nessa população de forma rápida, eficiente, contando com essa rede. Então, acho que ações de curto prazo, elas terão que contar com esses mecanismos e também com essa aprendizagem. Agora, eu acho, Lourdes, que as ações de médio prazo, elas não serão tão demoradas como foram em 2003. Eu acho que a gente começa com outro gasto, com outra capacidade, apesar do desmonte, né? Então, eu acho que a gente tem outro tipo de experiência em como acionar o Banco do Brasil, como acionar a Caixa Econômica Federal, como acionar os mecanismos, né, do Ministério da Agricultura, né? Então, eu acho que nós temos outra experiência, e a experiência da rede de servidores públicos no Brasil também não foi destruída ainda, né? Nós temos essa memória que poderá ser acionada. Mas vamos dar espaço aqui para o Marcos, que voltou. E se a gente tiver um Congresso decente, né? Essa eleição é fundamental que a gente não eleja esses picaretas, porque senão o trabalho vai ser muito difícil. Talvez pensar, gente, porque a gente precisa pensar sobre isso, em reforma tributária, real, concreta, né? Para começar a financiar essas políticas. Marcos. Então vamos lá. Gente, desculpa aí, não sei se sou eu que tenho que pedir desculpa ou é o provedor da internet, mas sempre quando a gente faz live, né, a gente acaba esbarrando, né, um ou outro acaba tendo problema com a rede. Mas é prazer revê-la, Maria Fro, prazer revê-la também, Tereza, prazer rever a Lourdes. É muito bom a gente estar se reencontrando e muito estimulado, muito entusiasmado, né, para a gente recolocar aí
o nosso país no prumo, recolocar o nosso país no rumo certo, né? Sobretudo nessa temática aí da segurança alimentar. É muito bom ouvir a nossa ex-ministra, né, trazendo todo esse balanço. E eu estava pensando aqui, Maria Flor, né, no que você abordou, e eu queria começar dizendo justamente pela última frase que a Tereza falou. Cá entre nós, as pessoas de bem, as pessoas que querem superar esse drama da fome, da miséria, as pessoas que querem discutir uma segurança alimentar e nutricional, muitos funcionários de carreira, tanto nas esferas municipais, estaduais e também no governo federal, almejam e desejam que tenha uma liderança que puxe esta temática. Tenho certeza absoluta que no primeiro dia do governo Lula, ao Lula reinstaurar o nosso Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no dia seguinte serão milhares e milhares de reuniões de conselhas municipais, todos os nossos conselhos estaduais estarão reunidos e a sociedade civil estará organizada e de braços abertos para reabraçar o conjunto das políticas públicas de segurança alimentar. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos primeiros atos que o presidente vai fazer de retomar o Conselho Nacional e me cobrem isso. Vai ser uma das poucas mobilizações com tanto entusiasmo que a gente vai ver Brasil afora, municípios, comunidades retomando, comemorando, e essa rede de proteção social, essa rede de pessoas, essa rede de conselhos que se criou, ela só está adormecida porque o Bolsonaro acha que com o decreto que ele fez, acabando com o Conselho, ele acabou com as pessoas que discutem segurança alimentar. Não acabou, não. Os conselhos estão aqui nos municípios, tem muitos conselhos estaduais, né? Tem muita coisa que, independente do governo, não se perdeu. Então, queria dar essa mensagem de otimismo, né? de esperança, inclusive para as pessoas que passam por necessidade, né? Que tem muita gente ainda que deseja retomar. Né, do ponto de vista nosso, mais específico de agricultura familiar, Fro, sem dúvida nenhuma, eu acho que o que o Bolsonaro fez, né, no seu governo, por exemplo, nos últimos 2 anos, faltaram recursos para programas de investimento e de custeio do Pronaf. Aliás, estamos sem recurso nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, desde fevereiro deste ano não se executa e não se contrata nenhum contrato de Pronaf em lugar nenhum no Brasil, porque não tem dinheiro de subvenção do BNDES para garantir que o dinheiro seja liberado, seja para custeio, seja para investimento, desde fevereiro deste ano. Estão anunciando que vão lançar o novo Plano Safra, mas ainda é uma incógnita do que vai ser. Desculpa te interromper, só esclarece para o pessoal, porque a gente fala muita sigla, né? O que é o Pronaf? Depois, quando você falar do PPA, o que é o PPA? E eu queria que você explicasse um pouquinho, né? O CONSEA. O CONSEA tem nutricionista, o CONSEA... qual é a pauta, né? Que as pessoas entendam isso, que as pessoas entendem algumas coisas que eu acho fundamental, é que grande parte das políticas públicas, quando elas são geradas, elas partem deste debate da sociedade civil organizada, né? A agricultura familiar, quem está preocupado com segurança alimentar, etc., fazem uma série de debates, apontam políticas e brigam por essas políticas. Então, explica um pouquinho, né, essa vida de agricultor familiar na luta pelos recursos, né, como é que esses programas funcionam. Então, CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar,
instituído principalmente, né, no governo Lula, né, e ele se tornou uma das principais ferramentas de acompanhamento, né? Então, tudo que a Tereza falou aí de números, de pesquisas, não foi simplesmente o governo Lula que elaborou. Teve a mão da sociedade civil, através das organizações do espaço rural, do espaço urbano, as centrais sindicais todas estavam ali representadas, os nutricionistas, médicos, né, enfim, os diferentes ministérios que têm políticas ou que tinham políticas relacionadas aí com a segurança alimentar e nutricional. Então, o Brasil sem fome era o principal debate ali, né? O programa de cisternas, a convivência com o semiárido, o programa de alimentação escolar, eu ouso dizer, inclusive, né, não sei se a ex-ministra concorda comigo, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele nasceu no seio do CONSEA, foi o CONSEA que elaborou, o CONSEA que assim, deu as primeiras tintas, né, para que este Programa Nacional de Alimentação Escolar se tornasse uma realidade. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PAA, ele também foi um programa que essencialmente passou, né, por esse debate sociedade civil, governo, né? Então, e só para vocês entenderem, pessoal, aqui em São Paulo, quando o Haddad era prefeito, as crianças nas creches, nas escolas, comiam comida orgânica. Era arroz orgânico, suco orgânico, comprado direto da agricultura familiar, dos assentamentos. O que ele está falando é algo muito importante para o campo, porque tira o atravessador. O produtor vende direto, ele tem compra garantida pelo Estado, seja ele município, enfim, estadual. E ele tem um mercado, né, que ele vai poder vender a preço justo e não ser explorado. Então, isso é uma coisa incrível, porque a comida boa, fresquinha, comprada na região, chega para as crianças e o produtor tem o retorno, né, do seu trabalho. O PAA, ele tinha uma modalidade, né, que era o compra direta, né, que o Ministério do Desenvolvimento Social e também através da Companhia Nacional de Alimentação, né, CONAB, fazia a compra dos produtos dos agricultores familiares, ou seja, você garantia a renda para as famílias, sobretudo mais empobrecidas, mais vulneráveis do campo, possibilitava essa produção de produtos puros, né, como dizia o lema nosso lá, alimento de verdade no campo e na cidade, né, porque o alimento de verdade não é o alimento transformado, né, aquele alimento produzido pelas mãos dos pequenos, dos agricultores familiares, comprava essa produção e colocava, né, para creches, instituições, hospitais, enfim, escolas, né, transformava isso em cesta básica, né? Então, eu concordo plenamente, né, que a principal política de renda que superou e que tirou nós do mapa da miséria, da fome, é a política de renda. Não tenho dúvida nenhuma que a valorização do salário mínimo e o aumento da empregabilidade foram fatores fundamentais, mas essa rede de proteção, essa rede de políticas públicas, da criança ir para a escola comer comida de verdade, comer comida saudável, né? Você ter instituições fazendo essa rede de proteção com famílias mais vulneráveis, né, com famílias mais empobrecidas, elas são de fundamental importância. E a agricultura familiar, né, sem dúvida nenhuma, é o centro disso, né? Assim, cá entre nós, não tem como discutir. Marcos travou de novo. Travou. Tereza,
eu vou passar para você, porque eu sei que você daqui a pouco tem que sair. Eu só queria te falar uma coisa. Eu estava lendo as diretrizes programáticas do governo, da coalizão, da Frente Ampla, enfim, da chapa Lula e Alckmin. E aí eu comecei a ler, falei, gente, deixa eu fazer uma busca aqui. A palavra sustentável tem, acho que 34 vezes. E aí eu estou aqui pensando, né? A gente vai ter que fazer um outro programa sobre isso, porque daí eu peguei, coloquei soberania 14 vezes, coloquei algumas palavras-chave para. Então, para mim, a tônica, e nisso eu vejo um enorme acerto, né? Da economia verde, do desenvolvimento sustentável, de gerar empregos de forma decente, que não destrua o meio ambiente, não destrua as comunidades. Né? Eu estou aqui pensando na barbárie que a gente vem vivendo, e infelizmente em alguns momentos também teve no governo Dilma, tipo as mineradoras, as barragens, né? A maneira que elas levam a destruição e só deixam um rastro de destruição. Como é que a gente repactua isso? Então, eu só queria fazer essa provocação, porque a gente está vivendo, né, neste governo, o inferno, né, o verdadeiro inferno. A gente vê as queimadas, o garimpo ilegal, a milícia e o tráfico, os madeireiros, né? A gente viu Dom e Bruno Pereira, o desmonte da FUNAI, mas não é só isso. Quando a gente vem para a questão urbana, a gente também vê a barbárie acontecendo, como a gente viu agora com as chuvas recorrentes, né? Que a natureza sempre é culpada, e não é. A gente sabe que isso tem a ver com a especulação imobiliária, a gente sabe que isso tem a ver com um descontrole de ocupação, enfim. Então, eu digo para você que eu fiquei feliz de ver 34 vezes, acho que é o termo mais usado lá nas diretrizes, a questão sustentável. Então, tem um compromisso aí. Eu queria terminar te provocando em relação a isso, né? Porque a gente precisa mudar o quadro, né? É preciso, de fato, Tereza, voltar à esperança, porque é muito difícil viver no Brasil hoje. A gente vive asfixiado de tanta barbárie que a gente vê todo dia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e se despedisse, porque eu sei que você tem que ir embora. Eu tenho. Obrigado. Deixa eu comentar, pegar o gancho aqui do Marcos. Na verdade, eu falei da parte da renda e disse que eu ia falar da agricultura familiar, aproveitando quando o Marcos chegasse, né? Então, não foi para colocar uma coisa mais importante que a outra, ao contrário, até porque o aumento da renda mesmo no campo foi fundamental, mas, para além da questão da renda rural, foi fundamental que a gente pudesse produzir comida de verdade. Então, assim, tenho pleno acordo com o Marcos com relação a esse comentário. Eu só tinha deixado para falar a hora que você estivesse aqui, Marcos, porque eu acho que essa agenda é uma agenda estratégica. E você puxou o assunto do PNAE, talvez ele seja um grande exemplo, né? Para fazer o gancho aí com o sustentável. A gente construiu uma agenda que não era uma agenda só de enfrentamento da fome. Por isso que eu disse que não adianta fazer programa de transferência de renda. Né? A nossa agenda sempre foi que você tem que sair, construir uma agenda de enfrentamento à pobreza e à fome, simultaneamente a uma agenda sustentável, certo? E uma agenda saudável. Então, a agenda nunca foi fome, ponto, come qualquer coisa, come biscoito recheado, come macarrão instantâneo, come salsicha, que é o que o povo... Quem está comendo hoje está comendo essa porcaria. Né? A nossa agenda sempre foi de tentar fazer o que é mais difícil. Né? É muito mais fácil você dizer, porque o Programa Nacional de Alimentação Escolar, não te corrigindo, né, mas para os nossos ouvintes, Marco, ele existe, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial. O que não existia era essa articulação de que não adianta a criança ir para a escola e tomar um suco açucarado ou comer aquela mistureba cor-de-rosa e comer um saco de bolacha comprado no centro do país. Né? O que era importante é esse menino, essa criança, esse jovem, ter alimento e ter alimento saudável em todos os sentidos. Com isso, era um ganha-ganha geral.
né? Você alimenta a criança, são 43 milhões de crianças no Brasil que se alimentam na escola, garantindo aí alimentação saudável pelo menos uma vez por dia, né? Comida mesmo, fora o lanche, para a parcela mais vulnerável, que são as crianças e jovens. Por outro lado, fortalecer os circuitos curtos, né? Então, você comprar da agricultura familiar, não só você está comprando comida de verdade, arroz, feijão, está comprando comida fresca, verdura, legumes, fruta, como você tem circuitos curtos, reduz a emissão de gás carbônico, né? Reduz o atravessador, compra um alimento muito mais saudável, culturalmente também, respeitando aquele território. Não é a criança comer no Pará biscoito recheado produzido em São Paulo, né? Então, no Pará, ele vai comer açaí, ele vai comer um pescado, ele vai comer um peixe de lá. Então, junta-se talvez seja... Agora, isso é um esforço. A gente demorou a aprender, a construir essa rota, né, Marcos? Porque assim, o PA ele é de 2004, o PNAE, que foi uma briga, né, provocada pelo Conceia, pela sociedade civil, ela só conseguiu virar lei em 2009, gente. Agora, nós não vamos esperar 5 anos para o PNAE voltar a funcionar. Pegando aí o exemplo dessa ideia de que imediatamente, eu acho que o PNAE é um exemplo de uma coisa que você imediatamente pode fazer, né? Aproveitando aqui o gancho, respondendo a pergunta da Lourdes, e é uma ação estruturante, né? Garantir a volta da compra da agricultura familiar, estimular que isso aconteça, viabilizar, né, o financiamento adequado para que as escolas comprem comida da agricultura familiar. Então, assim, esse aprendizado, ele volta com força, e o Marcos, eu acho que colocou muito bem também, essa rede, né? O governo federal, ele é um farol. Se o governo federal diz a fome não existe, como o Bolsonaro disse, isso desce. Se você diz ao contrário, enfrentar a fome, a pobreza, fortalecer a agricultura familiar, voltar a ter alimentação adequada na escola, comida de verdade, arroz, feijão, fruta, verdura, né? Comprar da agricultura familiar, isso tudo são sinais que você está dando e que está na agenda prioritária do presidente Lula. Então, assim, pegando o PNAE para fazer esse fecho, inclusive com a sustentabilidade. E aí eu queria fechar colocando o seguinte, que a outra coisa que a imprensa não faz, e que, aproveitando aqui esse espaço democrático, né, que a imprensa empresarial, como você diz, não faz. Na mesma manchete de jornal, nós temos recorde de fome, recorde de produção de grãos e recorde de desmatamento. Essas 3 coisas, gente, são coladas, elas são faces de um mesmo dado. E aquele cubo mágico tem um lado o desmatamento, que gerou a fome, que gerou o enriquecimento de meia dúzia, né? E que, então, se você pegar uma conta, o Brasil tem como produzir comida de verdade, alimentar seu povo. E aí não é produzir soja para alimentar o povo. Agora, se a gente pegar a nossa produção de grãos e dividir pelo número de habitantes, pelo número de dias, daria quase 4 quilos de comida para a pessoa, por dia. Quer dizer, se a gente transformar essa produção inadequada em produção de comida, de arroz, de feijão, de mandioca, de fruta, de verdura, de milho, né? Nós vamos conseguir não só alimentar o nosso povo, como exportar. Não estou aqui fazendo apologia de que não deve exportar. A discussão é outra, que a gente tem como produzir outra coisa de forma sustentável, sem desmatar, certo? E alimentar o nosso povo. Então, assim, não vamos aceitar que esses 3 recordes continuem caminhando junto. Eu acho que a nossa missão é exatamente enfrentar essa agenda colocando as 3 na mesa e enfrentando elas com qualidade, com política pública, com parceria, né, com a sociedade civil, e aí retomando no nosso primeiro dia aí como ação estrutural e imediata, retomando o Conceia, que isso o Lula já disse que vai fazer também. Então, muito obrigado pelo espaço, gente. Desculpa sair assim correndo, eu já estou aqui queimadésima. Obrigado, Maria Flor. Ficou aí contando com você aqui na audiência, aqui, Marcos, para completar a nossa agenda. E obrigado, e ótimo de falar contigo de novo, Lourdes, estamos juntas.
Beijo, Tereza. Você volta logo aqui. Beijo. Beijo. Lourdes, eu vou te pôr na roda, mas acho que o Marcos não concluiu quando ele travou. Tinha concluído, Marcos? Não, eu estava apenas concluindo o raciocínio que, né, que a Tereza também acabou abordando, né? Não se trata de ser contra a produção de commodities, mas um país rico é um país sem fome. Uhum. Não dá para você continuar comemorando recordes de produção, de produtividade, de soja, com praticamente 60% da nossa população em insegurança alimentar. Que país rico é esse? Entendeu? País rico que eu saiba é país que não tem fome. E o que eu estava dizendo é que um modelo capaz de produzir comida de verdade para colocar no prato do povo brasileiro é a agricultura familiar. Não tem outra saída, né? As pessoas a gente precisa lembrar, Marcos, 70% do alimento que chega na nossa mesa é produzido pela agricultura familiar e não pelos macros, né, do agronegócio. E o agronegócio produz soja para exportação, para ração de animal, né? Boa parte do que eles produzem nem é voltado para a alimentação do ser humano. E não é. E o custo social, o custo ambiental dessa produtividade é muito alto também, né? Muito bem. Eu vou pôr a Lourdes aqui, mas queria colocar o super chat do nosso amigo Serginho, que diz: a gente precisa de congresso para tomar de volta o nosso patrimônio recém-privatizado. Isso, para mim, é fundamental. Precisamos de deputados e senadores do povo. Isso é fundamental, gente. Eleição, as pessoas pensam muito em eleger o presidente, o governador, o prefeito, e esquece que o executivo não funciona sem o legislativo. O legislativo pode travar tudo. Então, a gente tem que trabalhar junto e eleger gente decente. Vem, Lourdes. Então, a gente fala muito de desmonte, de como vai ser difícil essa retomada, como a Tereza falou, já com um know-how muito diferente do que foi quando o Lula assumiu pela primeira vez. E a gente está tomando como certo a eleição de Lula nessa eleição que vem aí. A gente foi falado aqui na questão das prefeituras alimentarem as crianças nas escolas, e a Maria Flor deu o exemplo do Haddad, que ligava a produção familiar, a agricultura familiar, à alimentação das crianças. E levando em consideração que muitas dessas crianças só tinham a escola para se alimentar. Caiu. O Gui, ele caiu de novo? Gente, que rede ruim que o Marcos está hoje. Eu achava a minha ruim, viu? Será que ele caiu novamente? Caiu. Bom, vamos continuar e quando ele chegar, a gente sintetiza para ele, Lourdes. Não, eu posso te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo. Você está me ouvindo? Tô. Deixa eu te dar um exemplo que eu acho muito legal, né? Voltou, Marcos. Pronto. Mas vou dar só esse exemplo, porque é muito bonitinho ver isso. Eu visitei várias creches, né, de educação infantil, pegava de bebezinhos até 5 anos. O prato da criança era assim, arroz, grão de bico, um prato colorido, né, verdura, um peixinho. E as crianças tinham essa coisa do direito de comer bem, comer fresco, aprender a ver toda uma política dentro das creches também para isso. Para as crianças entenderem textura de alimento, como é que eles são plantados, que gosto tem, o que é azedo, o que não é. É uma coisa incrível, gente, o que se faz na educação pública em relação à alimentação saudável das crianças. Isso tudo eu estou falando durante a administração do Haddad que eu acompanhei, né? Eu não sei se eu vou estar lá agora,
vai estar aquela beleza que a gente fala, olha uma criança podendo ir para a creche e comer uma refeição com grão de bico, arroz, agrião, peixinho, super diversificada, nutritiva, etc. Lourdes, você? Então, e nos últimos tempos, nós temos tido professores denunciando que as crianças vão para a escola como única forma de comer. Eu não sei por que a Maria Flor saiu, mas eu vou continuar, Marcos. Como único lugar onde ela teria alimentação saudável, estão dando de novo aquilo que foi dado como exemplo pela Tereza. Bolachinha é uma comida insuficiente para alimentar a criança e que não ia segurar a onda dela até sabe-se lá que hora ela ia conseguir ter uma próxima refeição. Então, assim, o CONSEA, ele tem o poder fiscalizador, ele pode atuar de forma a fazer com que prefeituras priorizem a comida saudável em detrimento de industrializados e tudo mais, ou ele tem só o poder de dar sugestão? Ele tem como agir de forma coercitiva? O Conselho Nacional era um órgão, né? Vou falar era, né? Porque não existe agora. Ele é um órgão vinculado diretamente à presidência da República. E como tal, ele era a sociedade civil sempre exerceu a presidência, né? Você tinha um espaço executivo e a forma de atuação era através de recomendações. Então, eram recomendações à presidência ou aos ministérios e assim por diante. E no âmbito dos estados e municípios, pelo menos os conselhos que eu tenho conhecimento, eles são similares, né? Eles trabalham com recomendações. Não é um órgão, digamos assim, faz a fiscalização, faz a recomendação, constrói políticas, né? Mas ele não é um órgão digamos assim, que consegue exigir não delibera, fazer, né, Marcos? né? Ele não delibera no sentido de que uma deliberação necessariamente tem que ser cumprida. Agora, um conselho no âmbito nacional, com essa representatividade, com recomendações de todos os segmentos, quando você tem um governo aberto, né, normalmente as recomendações e as propostas aí e desenvolvidas pelos conselhos, elas são acatadas, né? Então, me parece que a gente, não só no aspecto da segurança alimentar, mas num conjunto de outras políticas, a gente perdeu muito nesse último período, porque, independente do governo ser de esquerda ou de direita, se você tem um governo que dialoga com a sociedade civil e que permite que a sociedade, através, né, das suas formas organizativas, se deixe né, fazer representar, dar as suas sugestões, seja através de conferências ou conselhos, enfim, você garante, né, digamos assim, um diálogo, né, e uma construção de políticas. O que se viu nesse último período assim, coisa que eu não imaginava ver mais no nosso país, né? Eu atuo no movimento sindical, Lourdes, desde final dos anos 90. E no governo Fernando Henrique, em que pese nós temos divergências, muitas, né, se fazia muita luta e tal para conseguir políticas, mas era um governo que tinha espaços de diálogos. O Conselho Nacional de Saúde
existia, a primeira conferência, se não me engano, de segurança alimentar também já tinha sido instituída, né? Então, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério finalístico da reforma agrária e de agricultura familiar, tinha sido criado, fruto do quê? Fruto de um governo que não concordava, mas que ouvia, né? E passados aí, governo Lula, governo Dilma, tanta construção importante, tanta demonstração de que a sociedade civil organizada, o que os conselhos organizados, que as conferências diferentes, né, em diferentes temáticas, geravam políticas importantes, eu não imaginava que a gente voltasse, sei lá, 50 anos atrás, no sentido de não reconhecer que a sociedade civil, através das suas diferentes formas organizativas, tem que ser ouvida na construção de política pública. Eu não imaginava. Para mim foi assim, podia esperar tudo desse governo, mas a chegar a esse ponto eu não imaginava. Até porque nós temos um monte de governo de direita que dá sustentação política ao governo Bolsonaro, que mantém os conselhos estaduais. Então, o Marcos, o Rosenilton Santana está dizendo o seguinte: 90% do arroz e tudo que o MST produz, que são orgânicos, quem consome são os ricos. Compram barato, mas orgânicos são bem caros. O pobre come com fertilizante. Queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que isso, claro, tem a ver com os atravessadores, né? Porque quando a gente tem acesso a feiras orgânicas, aos produtores direto, o preço é muito mais em conta do que comprar no Pão de Açúcar, né? Como sendo mercado de luxo, né? Porque o orgânico, de fato, quando entra no mercado, fica lá separadinho, todo e é mais caro no supermercado. Mas eu queria que você contasse um pouco para a galera conhecer como é que se dá essa distribuição na agricultura familiar, quando se tem acesso, porque não é isso, né? Fica muito mais caro quando a gente entra nessa coisa que não distribui, né, de forma correta, que está cheio de atravessador, enfim. Então, eu não peguei o nome de quem levantou a questão, mas é uma questão extremamente importante, Fro. O Rosenilton Santana. Não, Rosenilton, obrigado aí pela questão que se levantou, porque ela é extremamente importante e verdadeira, né, primeiro, né, porque agora a primeira questão que eu queria dizer, né, para você é assim, ó, o agricultor familiar, muitas vezes ele deixa de produzir alimentos também, né, porque tem agricultor familiar que produz soja, enfim, né, que produz outros produtos. E a questão central é quem é que domina o mercado hoje? O mercado não está na mão dos agricultores familiares. O mercado não está na mão nem mesmo dos governos estaduais e do governo federal. Hoje, quem domina o mercado são grandes redes, né? São grandes redes. E de maneira geral, né, a nossa população mais pobre vai acessar produtos mais baratos, né? E que normalmente os produtos mais baratos ou são produtos bem básicos ou são produtos extremamente transformados, né, que só tem a carcaça de comida, né? Ele enche a barriga, mas acaba não sendo nutritivo. Isso está relacionado ao modelo de desenvolvimento que nós temos. Então, nós temos um modelo de desenvolvimento de produção agroexportador, que gera números, que a todo ano atinge promove, recorde, né? Bate recordes, mas é um modelo de produção que, na essência, hoje, a gente está meio que voltando a ser Brasil colônia. Porque da geração de recursos do grande capital, e aí quando eu falo agronegócio, às vezes pode ter até um agricultor familiar dizendo,
me assistindo aqui, dizendo assim, pô, mas você está falando de mim, né? Porque eu sou produtor de soja. Não estou falando de agricultor, mesmo médio, grande, que produz aí 40, 50, 100, 200 hectares. Não estou falando desses aí, entendeu? Isso aí é gente que trabalha, mesmo que tenha mão de obra empregada, são gente que trabalham de forma honesta, que comprou a terra, que herdou dos seus avós, dos seus pais, enfim, e são gente trabalhadora, né? Eu não estou falando desse povo, estou falando de grandes empresas, que de maneira geral grilaram terra, que de maneira geral ocuparam terras públicas, que de maneira geral é o povo que desmata, que de maneira geral é o povo que está querendo agora entrar através das mineradoras para dentro das terras indígenas, das terras quilombolas. Estou falando desse capital. Esse capital, né, eles não estão nem aí para o povo brasileiro, nem aí para a economia brasileira. Do recurso gerado por esse grande capital do grande agronegócio, a cada 3 dólares gerado, 2 fica lá fora, só volta 1 para o Brasil, para a economia brasileira. Né? Esse povo não está nem aí se falta comida. Nós chegamos ao absurdo de esse ano o Brasil importar soja, porque nós não tínhamos soja aqui. Nós chegamos ao absurdo de importar milho, sabe? Nós chegamos ao absurdo de importar feijão. Por quê? Porque na hora que o produto está interessante para exportação, exporta tudo. E eles exportam para eles mesmos lá na China, eles exportam para eles mesmos nos Estados Unidos, eles exportam para eles mesmos na Europa. Ou seja, são transnacionais, grandes redes transnacionais que estão, de certa forma, ocupando o espaço, ocupando o território brasileiro. Então, quando eu falo que nós estamos voltando a ser Brasil colônia, é isso. Nós estamos sendo explorados pelo grande capital internacional, e que uma boa parte deste capital internacional hoje se coloca estruturalmente através do grande capital do agronegócio. Então, os pequenos, os médios, os médios produtores nossos aqui, que são produtores, que eu falei, que são legítimos produtores, embarcaram nesse negócio de que a água é pop, a água é tudo, a água é tech, a água não sei o quê. Mas, gente, esse povo está sendo usado. Porque não é essencialmente um produtor de soja de 30, 40 hectares, de 30, 40 alqueires que ganha. Quem ganha são as grandes empresas nacionais, que tornam, mais uma vez, a dizer, a cada 3 dólares gerado, 2 fica lá fora e 1 retorna. Então, este é o modelo de produção. Por que a agricultura familiar não consegue acessar mercado? Porque o mercado está na mão desse povo, das grandes redes. Então, aí, as alternativas que se constrói hoje, eu concordo contigo. Eu acho que as feiras livres, os circuitos curtos, enfim, eles são essenciais hoje para a renda de agricultores familiares. Mas eu concordo, não é a população mais pobre, mais carente que compra na Feira Verde, seja em São Paulo, seja em Curitiba, seja em qualquer lugar, em Porto Alegre, em Belém. Quem compra na Feira Verde é o povo com maior poder aquisitivo. Então, nós temos que inverter essa lógica. O povo trabalhador tem que produzir, sim, comida para quem quer pagar melhor, para quem quer valorizar o trabalho, ótimo, continuem consumindo, mas nós temos que inverter essa lógica que o povo trabalhador tem que produzir comida de verdade para o povo trabalhador comer. E aí não se faz isso sem política pública. Não se faz. Se não tiver um Estado provedor de política pública, capaz de incentivar essa relação do agricultor familiar até o consumidor final, pensar a logística de como que essa produção vai chegar nas periferias, nos bairros, se não tiver essa logística do poder público, não é por nossas pernas somente que a gente vai conseguir.
porque torno mais uma vez a dizer, quem domina hoje o mercado e faz do jeito que eles querem, e inclusive ditam as normas fitossanitárias no Ministério de Agricultura, na Anvisa e assim por diante, é o grande capital. E a gente precisa romper com isso. E ainda a falta de financiamento, né? Exatamente. A falta de financiamento. Tiraram todo o financiamento da agricultura familiar. Lourdes, a gente está chegando no final, são 19h51, eu vou deixar a última pergunta para você, para o Marcos, a gente explorar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da produção da agricultura familiar, que eu acho que vem rompendo. Marcos, aqui a gente tinha uma experiência que eu não consigo mais ir, porque agora eles não funcionam mais no sábado, que funcionava no sábado. Tinha uma feirinha que chamava Chão da Terra, e a gente chegava, era muito incrível, porque o preço dos produtos era realmente muito mais barato, a diversidade dos produtos, bastante qualidade. A gente pagava o preço do produtor e assim, sério, gente, a gente fazia uma feirinha com couve, cebola, cenoura, um pão, enfim, dava uma sacola, custava R$20. Aí você pagava 30% a mais para ajudar a manter aquele espaço de distribuição junto com o produtor. Mas era muitíssimo mais barato que você ir no supermercado ou até comprar dessas empresas que também já tornaram no mercado de aplicativo, né, um luxo comer comida orgânica. Então, só uma observação que é assim, quando a gente tem acesso perto a esses produtores, o preço cai muito, muito mesmo. Agora, não se tem essa distribuição, né? Especialmente nos grandes centros. A gente não chegar onde é que está o produtor para poder consumir. Teve um comentário aqui que eu queria... eu perdi, mas ele é muito fundamental para o que a gente está falando. É da Rita de Cássia Barbosa. Ela diz assim, a desnutrição proveniente de má alimentação é horrível. Produz desde crianças com barriga inchada até obesas e com esteatose hepática e diabetes. Isso é tão sério, gente, porque quando você olha esses 33 milhões de famintos e faz aquele recorte que a Tereza estava mostrando aqui, a maioria desses que estão na fome severa são com crianças até 10 anos. Então, assim, quando a gente olha a desgraceira que está sendo feita nesse governo, ela não vai parar aqui. Ela já está comprometendo o futuro. Ela comprometeu o futuro com a pandemia, ela compromete o futuro com a desnutrição da infância, ela comprometeu o futuro não dando assistência para o ensino remoto durante os 2 anos. Então, você tem crianças que não conseguiram se alfabetizar, etc. Tal. Nós comprometemos o futuro dessa geração, infelizmente, que está passando a sua infância e nascendo durante esse governo da morte. Então, acho que isso é muito importante a gente ter, porque precisamos tentar acabar com esses prejuízos, porque a gente está matando o nosso futuro real, concreto. Na década de 90, a gente tinha pessoas no Nordeste que não cresciam. A fome era tão intensa que tinha um homem gabiru. Quem é mais jovem não vai lembrar disso, mas é porque as pessoas eram subnutridas. Então, a gente precisa ter uma ação efetiva para tentar recuperar isso em tempo mais breve. Lourdes, passo para ti e depois para o Marcos, e a gente vai encerrar, porque vocês se lembram, logo depois do Fórum Sindical, vem o Brocou da Sinara Menezes. A Fórum está com uma grade, aí de manhã começa às 6h30, com o Mauro Lopes e o Plínio, e vai até às 9 horas com a Sinara Menezes. Está bem legal o nosso canal. E vocês não deixem de incentivar a gente, né? Como é que vocês incentivam? Se inscrevendo, tornando-se membro, mandando superchat. E aqui, aí, em cima, onde está a Lourdes, tem o Pix da Fórum. Você não tem cartão, etc., manda um Pix para nós, que também é legal. Vai, Lourdes, querida.
Você quer uma pergunta ou um adeus? Não, pode fazer a sua última pergunta, dá tempo ainda. Não, é como falando do MST, tem uma parte dessa... É possível conciliar mercado interno com exportação. Tem uma parte do arroz do MST que é exportado, não é? E ele não prejudica aquilo que vai para o mercado interno. Então, existe uma fórmula que dá para colocar em equilíbrio aquilo que se vende e aquilo que se vende para o mercado interno e aquilo que se exporta, não tem? Então, claro que tem. Nós temos, veja, não é só os produtos produzidos pelas cooperativas do Movimento Sem Terra, nós temos inúmeras outras cooperativas, empreendimentos familiares, pequenas agroindústrias, pequenas indústrias, que fazem processo de exportação. Temos suco de laranja, por exemplo, produzido por agricultor familiar, vinho, suco de uva, enfim, tem muita produção, né? Tem cacau produzido pelas nossas cooperativas da Bahia, exportando produtos hoje, né? Então, se a gente for elencar, assim, a gente tem muitos empreendimentos de agricultores familiares que exportam produtos hoje. Então, isso é possível. Quando eu falo de modelo de produção, é mais no sentido da gente estimular um modelo de produção capaz de retomar aquilo que a gente tinha na nossa infância, Lourdes. Quando a gente, né, eu não sei se vocês são urbanos ou rurais, né, eu sou rural, né, então eu lembro, né, da casa da avó, eu lembro da casa da minha mãe, e eu lembro, assim, de uma diversidade enorme de produto. Você podia não ter carro, você andava de carroça, né, de carro de boi, de carro de cavalo. Você não tinha carro. Na minha época de infância, você não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha luz elétrica, né? Eu só fui ter energia elétrica em casa, pasmem, aos 13 anos de idade, né? Então, antes disso, não tinha nada. Mas se tinha fartura. Por quê? Porque o modelo de produção dos agricultores, e aí, independente se eram agricultores pequenos ou médios, era um modelo de produção de produzir para o consumo e produzir produtos de uma diversidade maior, né? Por exemplo, na nossa região, quem produzia feijão era só pequeno agricultor, né? Antigamente chamavam de pequeno agricultor, hoje os agricultores familiares. Feijão não era uma cultura de médio e grande produtor, né? Batata, repolho, cebola, né? Legumes, hortifrutos, eram produtos essencialmente produzidos. Você tinha uma fartura alimentar, inclusive. Quando eu falei, né, de quem comanda o comércio, veja, hoje nós temos, mesmo quem pode, mesmo quem tem poder aquisitivo, se botar na cabeça, tem uma alimentação extremamente pobre. Extremamente pobre. Eu cansei de Brasil afora, nas minhas viagens da Contraf, ficar em hotéis, por exemplo, né? E você ter aquela mesa farta no café da manhã e você olha para aquilo ali, só tem trigo. Você não tem inhame, você não tem mandioca, você não tem batata doce, você não tem milho, você não tem, sabe? É uma alimentação pobre, né? Isso, quem introduziu na nossa cabeça de que é suficiente comer pão e hambúrguer, foi o mercado, porque para ele é conveniente produzir produtos a partir de 2, 3 produtos e padronizar a alimentação do povo. Então, a gente deixou de ter fartura, a gente deixou de ter diversidade em termos de
de produção. E esse é o modelo de produção que domina hoje, né? Agora, é possível a gente retomar um modelo de produção capaz de disponibilizar essa diversidade de produtos para a mesa do povo, inclusive do povo pobre, a um custo mais acessível? Não é o modelo de produção, não é o custo de produção orgânica ou agroecológica que torna o produto mais caro ou menos acessível. Não é. Produzir de forma agroecológica, produzir de forma orgânica é mais em conta, mais viável do que produzir de forma agroquímica. Então, não é o custo de produção. O que hoje torna... Fora o custo da saúde, né, Rochinski? Fora o custo da saúde, as doenças provocadas pelos agrotóxicos. O que torna hoje o produto agroecológico, diversificado e tal, mais caro é fruto da forma de produção, da forma de logística, da forma que é pouco mercado existente, né? É isso. É possível alimentar uma nação inteira de 200 e tantos milhões de pessoas consumindo produto saudável? Claro que é. É só querer. É só olhar para os países europeus e ver que com território com menos de um quarto, menos de um quinto, né, chega a dar, tipo Holanda, por exemplo, território da metade do estado do Paraná. O maior exportador de frutas, maior exportador de flores, maior exportador de verdura, e tem uma população que se alimenta muito bem, de uma forma diversificada. Então, com o território que nós temos, botar o território brasileiro para produzir comida, dá para alimentar todo mundo de forma muito satisfatória, ninguém passar fome e exportar muito alimento. Agora, não no modelo que o grande capital enxerga, de 2, 3 commodities tomando todo o território e alimentando os animais da Europa, da China e assim por diante, em detrimento da nossa população passando fome. Obrigada, Marcos. A sociologia no ensino médio, Justina Amorim diz, você está correto, passamos da cultura da produção para o consumo familiar diário, para a cultura do agronegócio, do lucro, da mais-valia, não há preocupação em combater a fome. Então, eu vou encerrar aqui, primeiro agradecendo o Marcos, agradecendo a Tereza, justificando que o Teseu está numa reunião, gente, porque o ataque à Petrobras não para, e petroleiro não pode, às vezes não consegue participar aqui, porque está lá tentando resolver um presidente que não cumpre os requisitos mínimos para presidir a Petrobras. Então, ele está na luta, por isso que ele não veio hoje. Agradecer a minha querida Lourdes, estava morrendo de saudade de você, e desejando, né, que a gente consiga mudar, derrubar esse governo cafona, medíocre, mequetrefe. Semana que vem vai estar o Marcos Coimbra. Marcos Coimbra, um dia, quando eu tiver tempo, eu pego todas as entrevistas que a gente fez com ele e vou cortar os adjetivos que ele usa para o Bolsonaro. Porque eu acho que não existe uma pessoa que consiga qualificar com a maior diversidade o que é esse estrume que a gente está aguentando aí há quase 4 anos. Então, que a gente bote para correr essa canalha toda, né? E ouça os agricultores familiares, ouça quem entende do riscado, via Conceia, etc., para a gente, de fato, transformar esse país que é tão grande, tão rico, né, num povo que possa comer com qualidade, que possa morar com qualidade, que possa trabalhar com direito e com dignidade, porque ninguém quer assistência, não, a gente quer direito e quer dignidade. Eu queria muito, muito agradecer a nossa comunidade que ficou aqui conosco até agora, muito obrigada. Quinta-feira a gente volta com o Marcos Coimbra para a gente fazer o balanço das eleições e semana que vem a gente vai olhar alguns estados, né? Vamos olhar com mais cuidado também alguns
colégios eleitorais muito importantes nessa eleição. Marcos querido, Lourdes querida, comunidade querida, boa noite. Fiquem com a Sinara Menezes no Brocou. Boa noite, prazer. Boa noite.